Pessoal, então nós intitulamos o estudo de hoje, vou fazer assim que é melhor, Saúde Mental e Psicologia do Espírito, né? Por quê? Porque, não sei se todos sabem, eu trabalho como terapeuta, então a gente atende no consultório, principalmente casos de depressão e de ansiedade. E existem muitas vertentes dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, que vão trazer para nós os porquês que, de alguma maneira, esses transtornos se desenvolvem em todos nós, né? São situações que podem acontecer com qualquer um de nós. E me interessa muito descobrir o que a espiritualidade fala sobre isso. Porque a gente sabe, e nós vamos falar daqui a pouco mais, mas que as nossas doenças, as nossas dores têm origem no espírito, na alma, naquilo que é a gente de verdade. Então, o que os espíritos falam que é uma característica de um espírito que desenvolve esse tipo de transtorno? É porque existe uma característica mais ou menos comum. E aí é sobre isso que nós vamos falar. Primeira coisa, né, para a gente alinhar o nível básico assim, de conhecimento, a gente precisa entender que a doutrina espírita é muito clara para nós e nos ensina que nós somos seres espirituais em uma experiência material. Nós não somos seres materiais. Então o nosso corpo, esse corpinho feio que está aqui, ó, carequinha, isso aqui é passageiro, não é esse que é o Vitor, né? Ou o Vitor está habitando esse corpo agora. Mas existe uma essência, que é essa essência linda, que é o espírito, que são as memórias, são as vontades, são os desejos, são também os vícios. Essa é a essência, essa que é a realidade. E nós precisamos passar a olhar para nós com mais carinho para essa essência e entender que o nosso corpo é uma ferramenta que também tem que ser cuidada e protegida, mas ela é passageira. Então, se de alguma maneira o meu corpo manifesta alguma coisa, é porque a minha essência, existe nessa essência uma característica que permite que essa manifestação aconteça nesse corpo passageiro. Então, nós somos essa essência. Isso que a gente chama de essa luz, essa centelha divina, isso que é a inteligência, isso que é você. Quando você fecha o olho, é o que você sente. Isso é você. As nossas experiências, então, no corpo, elas ficam marcadas energeticamente num corpo, que a gente fala num corpo perispiritual, de uma matéria menos densa, menos grosseira. A gente chama isso de perispírito. Aquilo que está no perispírito, que é um carimbo que marca as nossas experiências na Terra, depois que a gente morre, esse corpo morre, essas características permanecem nesse perispírito. Isso é importante. Importante a gente lembrar disso. Que essa energia fica marcada nesse corpo espiritual, como se fosse realmente um DNA, um carimbo, que depois de uma próxima existência vai carimbar literalmente aquela folha que é o corpo. Aqui, aquelas manchas que ficaram marcadas vão passar de alguma maneira para o corpo, através da genética, através das manifestações fisiológicas. O que é saúde, então? Quando a gente fala de saúde e doença, saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência de doenças. Então, às vezes o Edmilson agora não está doente, não tem nada ali. Mas quer dizer que ele está saudável? Provavelmente não. Provavelmente nenhum de nós estejamos saudáveis, porque quem de nós está em completo bem-estar físico, mental e social? Sempre a gente está com algum problema com o vizinho, problema de relacionamento com alguém. Então, e esse não completo bem-estar social, mental, diz que nós estamos, então, de alguma maneira doentes. Emmanuel piora isso quando ele fala que saúde é a perfeita harmonia da alma. Alguém aí considera que está em perfeita harmonia da alma? Muito difícil, né? Então é por isso que nós estamos num planeta que, ao mesmo tempo que é escola, também é hospital. É escola das nossas almas e também é hospital. E no hospital que a gente cura, vai buscar essa cura. Então é necessário. As doenças então começam onde? Será que uma doença vai começar nas minhas ações materiais? Talvez. Mas as ações materiais erradas, ela tem uma origem, que é o desequilíbrio espiritual. Então as nossas doenças, elas vão começar no espírito, na alma. E é isso que Emmanuel vai dizer para nós. As chagas da alma,
As chagas que estão na alma se manifestam através do corpo. Aí você pode me dizer, mas então todas as doenças começam no espírito? E a gripe? O que é uma gripe, doutora? É uma infecção viral. O que tem a ver uma infecção viral com alguma coisa que é do espírito? Nós estamos aqui, um monte de gente aqui diferente, juntos, e tem um monte de vírus, não tem? Espalhando por aqui, passando de um para o outro. Por que eu não fico doente o tempo todo se eu estou em contato com o vírus o tempo todo? Por que não? Porque nós temos o quê? Imunidade. O nosso próprio corpo tem defesas próprias. Então o que faz com que de repente eu fico doente e outros momentos não? Qual que é a diferença? A diferença é a capacidade desse corpo estar realmente se protegendo. Essa imunidade ela vai estar às vezes mais alta ou mais enfraquecida. Um exemplo. O que o estresse faz com a nossa imunidade? Baixa. Libera um monte de cortisol no organismo. O cortisol, como consequência, ele vai diminuir a imunidade. Estar estressado, ou estar triste, ou estar irritado, não é uma característica da desarmonia do espírito? Não é uma condição mental do espírito? Se eu tivesse equilíbrio suficiente para não me desarmonizar, para não me estressar, talvez a minha imunidade não estaria baixa para que se pudesse instalar uma infecção viral. Então, de alguma maneira, não começou também lá no espírito? Não começou? Então, as nossas escolhas, as nossas ações, os nossos desequilíbrios é que vão possibilitar as desarmonias do corpo, permitindo instalar ou não doenças que são do corpo. E a genética nisso tudo? O Rodrigo falou disso lá quando ele falou de álcool, lá na terça-feira. A genética, então, não tem doença que passa de pais para o filho? Então, se passa de pai para filho, onde é que está o espírito nisso? Toda doença genética, só porque ela é genética, ela vai se manifestar? Não. Existe alguma doença que é 100% herdável? Não conheço. Perguntei para a Gabi se ela disse que não existe. Então eu acredito. Não existe uma doença 100% herdável. Mesmo que se existisse, a doença só vai se manifestar quando existe a necessidade do espírito. Existem espíritos afins que caminham a sua trajetória espiritual juntos, que têm tendências semelhantes, que vão reencarnar com as mesmas tendências. E a gente vai encontrar famílias com tendências do vício no álcool, por exemplo. Famílias que têm tendência do pensamento suicida. O pensamento suicida tem característica genética. O uso ou abuso do álcool tem característica genética. Tem várias doenças que carregam a genética como característica. Só que só vai se manifestar se existir naquela família espíritos que têm aquela característica. Então a genética ela é uma ferramenta, ela é uma consequência, ela não é a causa. Até nisso a ciência divina contribui. Faz sentido até agora? Estou falando rápido para a gente chegar no ponto que eu quero, tá? E aí é importante a gente lembrar então o quanto a nossa mente ou quanto o espírito influencia também na matéria, no nosso corpo. Se eu penso, o pensamento, o irmão Olho vai falar que o pensamento é vida. À medida que eu penso, eu estou criando à minha volta tudo aquilo que eu estou pensando. Imagens, sons, cores, cheiros, tudo isso é criado à minha volta. E a Joana de Anjos vai dizer que essas forças vivas da nossa mente, elas estão sempre construindo, o tempo todo está em construção de alguma coisa, positiva ou negativa. Recompondo, perturbando, bombardeando os campos organogenéticos. O que ela está dizendo? Que a nossa mente, a energia mental, ela é capaz de influenciar o nosso organismo fisiológico, organogenéticos, inclusive capaz de alterar, matar células, desequilibrar o funcionamento celular, ou inclusive alterar geneticamente o nosso DNA. Isso é uma coisa que a gente chama de epigenética. Alguém já estudou sobre isso? O que é epigenética? É uma das áreas da genética que vai estudar quanto o meio ambiente que a gente vive é capaz de ativar ou inativar alguns genes que estariam inativos. Por exemplo, vamos supor que a sua mãe, vou te usar de exemplo, tá? Teve câncer de mama. Quer dizer que você vai ter câncer de mama? Não necessariamente. Mas você tem uma carga genética no seu organismo
que pode ser que seja ativado ou não. O que vai determinar que isso vai ser ativado ou não? A sua necessidade espiritual. A necessidade como espírito que você tem de passar ou não por essa dificuldade, por essa frustração, por essa luta. Mas vamos supor que você não tem essa necessidade espiritual de passar por essa dificuldade. Mas ao longo da sua vida, os seus hábitos de vida não são saudáveis. Você não faz exercício físico, se alimenta mal, ingere substâncias nocivas, químicas, e tem pensamentos impuros, difíceis, de ódio, de vingança, de raiva, de orgulho. Porque lembra que a mente influencia no nosso corpo? Tudo isso pode fazer com que a genética do seu organismo, aquele gene que não era para ser ativo, você não tinha necessidade espiritual disso acontecer, mas a sua atuação ao longo da vida faz com que esse gene seja ativado. E aí lá com 50, 60 anos, essas células começam a se multiplicar e se instala ali um câncer de mama. Que espiritualmente você não tinha necessidade, mas ações da sua vida fizeram com que você desenvolvesse essa necessidade. Desenvolve o câncer de mama. Mas o contrário também pode acontecer. Pode ser que você tivesse geneticamente a necessidade de passar pelo câncer, porque ali você ia ter reflexões profundas, a sua família ia se aproximar de você, ia trabalhar às vezes o seu orgulho, a sua reforma íntima, de maneiras que outras coisas na sua vida não seriam capazes de provocar. Mas, pelo seu esforço ao longo da vida, desenvolvimento dentro da doutrina espírita, que seja dentro da igreja, a autorreflexão, a reforma íntima, fizeram com que você aprendesse tudo aquilo que a doença iria te ensinar. Você não tem mais aquela necessidade. Os cuidados com o seu corpo, os cuidados com a sua mente, fizeram com que aquele gene que seria ativado não seja mais. Isso é epigenético. Você não desenvolve, então, o câncer mais porque você não tem essa necessidade. O Hilário Silva vai contar para nós uma história, esqueci o nome do livro, mas não tem problema, que ele vai contar de um trabalhador espírita que trabalhava numa gráfica e ele mexia muito nas máquinas, era uma boa pessoa, todo mundo admirava ele como um homem exemplar. E ele mexendo numa máquina, numa dessas impressoras grandes, ele prende a mão e machuca toda a mão. Todo mundo achando que ele ia perder o braço. Ele vai para o hospital, os cirurgiões conseguem salvar o braço e ele perde o dedo polegar. E aí as pessoas que o conhecem começam a achar aquilo um absurdo. Porque por que Deus permite que um homem bom passasse por coisas tão difíceis, que não merecia aquilo que ele estava passando? E ele vai para a casa espírita à noite, ele recebe orientação espiritual, o mentor da casa fala para ele: meu irmão, dê graças a Deus, porque na sua trajetória espiritual, na sua programação, era para você ter perdido o braço, você só perdeu o dedo. E o que fez com que você perdesse o dedo foi o seu desenvolvimento da bondade ao longo da sua vida. O seu plano espiritual mudou. Então, aqui a gente não está falando de genética, nós estamos falando do acidente, né? Mas é a mesma comparação, a mesma coisa. Então, a genética ela está a serviço da necessidade do espírito. E aí, quando a gente vai falar, então, dos transtornos da mente, é importante a gente lembrar que os transtornos mentais, eles são transtornos que estão no corpo físico. É uma doença, é uma situação, vou dizer assim, que está instalada no cérebro. Então, o transtorno de ansiedade, ele vai ter alterações biológicas, fisiológicas no cérebro da pessoa que está passando por aquilo. Uma pessoa com depressão, a mesma coisa. Ela não está fazendo drama, não é falta de enxada, de trabalho, não é moleza da pessoa, não nada disso. Se você estivesse conversando com uma pessoa que ela tem, sei lá, é um paraplégico, e você vai virar para ela e falar assim: por que você não está correndo? É falta de vontade. Não é. Ela não tem condições fisiológicas de movimentar as pernas. Uma pessoa que está vivendo depressão e ansiedade também não tem condições fisiológicas, dependendo do nível da gravidade da depressão, por exemplo, ela não tem condições fisiológicas de levantar da cama. Não tem força, não tem energia, não consegue. Não é falta de trabalho. Entende isso? É importante nós falarmos isso. Por quê? Porque o tratamento depende da gente entender isso. O olhar empático para essas pessoas que passam por essa situação depende que a gente entenda disso. Mas é importante olhar também por que está por trás, para esse espírito. Quais as características desse espírito que fizeram com que
as características se desenvolvessem no cérebro, né, dessas condições, mas a essência está lá no espírito. Então, a pessoa que vive um transtorno de ansiedade, o que a gente vai encontrar, quais são os sintomas, né, que a gente vai ver dessa pessoa? É uma pessoa que tem preocupação excessiva com tudo. Ela não consegue se controlar de estar preocupada com tudo que vai acontecer na vida. Ela vai fazer uma viagem, por exemplo, daqui a um mês. E aí ela já começa a pensar que ela não vai conseguir encontrar o caminho, o carro vai capotar, o carro vai bater, algum acidente, a gasolina vai acabar, o pneu vai furar, eu vou me perder. Ela pensa em todos os possíveis problemas. A gente chama isso de catastrofização. Tudo é catástrofe. E além de pensar nos problemas, quem ela vai pensar? Em todas as possíveis soluções para cada um desses problemas. Se isso acontecer, eu vou fazer aquilo, ou eu vou fazer aquilo outro. Imagina a mente de uma pessoa que vive um transtorno de ansiedade. Porque eu estou falando de uma coisa, uma viagem. Ela faz isso para todas as coisas da vida dela o tempo todo. Ela sofre com antecedência. Sofre com muita antecedência, sofre muito. E isso é exaustivo. O tempo todo a cabeça pensando no futuro de uma forma acelerada, os problemas, problematizando tudo. Dificuldade, então, de controlar as preocupações. E aí ela vai ficar fadigada, exausta. Não consegue mais raciocinar. A memória começa a ser afetada, o raciocínio começa a ser afetado, a pessoa começa a ficar lentificada. Está no seu limite. Dificuldade de concentrar. Irritabilidade. A gente vê muito, né, como uma consequência do transtorno de ansiedade, a irritação. A pessoa está no trânsito, ela não consegue mais. Qualquer coisa que acontece, ela está explodindo. Criança em casa, qualquer coisa, a pessoa explode. Com a esposa, com o marido, a pessoa explode. Não tem mais autocontrole. Borderline. Oi? Borderline? Não, aí é um outro transtorno. Isso é um transtorno de personalidade, né? É diferente do que a gente está falando. Tem características semelhantes, mas é diferente. Distúrbios do sono, a pessoa vai ter dificuldade de dormir, vai ter muita insônia. Problemas de alimentação também, dificuldade de alimentação. Enfim, são sintomas, tá? Se alguém se enquadrou nisso aí, é importante procurar um profissional, né? Um psiquiatra. Como o transtorno é instalado no organismo, buscar medicação é importante. Nem sempre só a terapia vai ajudar. Cada caso é um caso, né? Bom, e o que a Joana de Anjos então vai falar sobre esse assunto? Ela vai falar primeiro que... Então vamos colocar 3 coisas diferentes. Existe uma origem pré-reencarnação, que é uma origem espiritual. Existe um relacionamento criança, pais, familiares, escola, né, um meio ambiente que vai modular uma forma de funcionamento. E existe características fisiológicas do cérebro. São 3 coisas que se complementam, né? Situações antes da reencarnação, que é da próprio espírito. Como é que essa criança vai se relacionar com as pessoas à sua volta, principalmente com os pais, que pode agravar esse problema, e como é que o cérebro vai se comportar. Então a Joana vai dizer que as relações com os pais, desde o nascimento, quando essa criança sente uma sensação de ausência e sofre punições muito severas, uma criança que ela vai ser muito podada, castrada, os pais fazem muita comparação e a criança se sente muito diminuída, ela vai desenvolvendo um ego muito fragilizado, muito inseguro. E aí pode ser que isso vai se instalando então essa ansiedade, porque aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, vão tornando essa pessoa com muito medo, vão sendo muito grandes para essa pessoa, porque ela não desenvolveu uma segurança com ela, com o outro, com o mundo. E aí tudo passa medo. Tudo é grandioso demais, tudo é problemático demais, eu tenho medo de tudo. E aí, como eu tenho medo de tudo, porque eu não consegui desenvolver essa segurança na infância, no meu desenvolvimento, eu passo a querer ter controle de tudo. Porque se eu tiver controle de tudo, eu estou seguro. Tudo aquilo que é meu dá segurança. Dá pra gente ter controle de tudo na vida? Não dá. Quase nada, na verdade. E é por isso que a pessoa sofre. Porque ela tem a tendência de querer controlar tudo e nada dá certo, porque eu não tenho controle de tudo. E aí fica nesse ciclo. É importante a pessoa que sofre com ansiedade entender que ela não tem necessidade de ter controle de tudo, até porque ela não tem condição disso acontecer, mas que mesmo assim o mundo não é tão perigoso quanto ela imagina. E aí a gente vai caindo numa questão de, inclusive, desenvolvimento da fé. Desenvolvimento na fé em mim, no outro, em Deus. Certamente o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva. O que a Joana está dizendo?
que se existe um problema de relacionamento do pai com essa criança, de uma mãe com essa criança, ou da família, com certeza isso já vem de outras reencarnações. Então existe uma essência primordial, uma dificuldade de relacionamento entre essas almas, que vai, como consequência, provocar um distanciamento no relacionamento. Um pai que é muito severo, que cobra demais, ou que se desagrada desse filho, e aí, como consequência, tudo isso aí que a gente está falando. Está fazendo sentido até agora? Sim? No espírito, então, endividado, que ora se sente rejeitado, ele vai desenvolvendo, então, esse conflito e esses transtornos. No inconsciente desse indivíduo inseguro, existe uma necessidade de autorrealização. É o que eu falei, essa necessidade de você se sentir realizado o tempo todo, precisar se provar o tempo todo e ter controle de tudo à sua volta, porque, na verdade, eu me sinto inferior o tempo todo, eu me sinto pequeno o tempo todo, eu me sinto falível e com medo o tempo todo desse mundo. E é lógico que isso não é racional, tá? Isso está lá no inconsciente. Isso é uma característica que, em terapia, a pessoa vai começando a ter insights, ela vai começando a descobrir. E nós estamos generalizando um caso aqui, né? Lógico, cada caso é um caso, mas isso aqui é o que a Joana está dizendo da maioria desses casos aí. E aí também ela vai dizer que quando essa criança, né, ou todos nós vamos chegando na fase adolescência e adulto, nós vamos entrando em contato com essa contemporaneidade que faz muito mal para nós. Porque ela vai dizer que a velocidade do mundo, a cobrança externa que o mundo tem para nós, que o meu rosto assim não está bom, preciso deixar ele de outro modelo, meu corpo não está bom, preciso deixar de outra forma, minha roupa não está boa, preciso ser diferente, profissionalmente eu não estou suficiente, porque eu preciso aprender 5 línguas, eu preciso aprender outro curso, fazer outro não sei o que, outro diploma, e o mundo está sempre cobrando mais e mais e mais da gente, e eu preciso me doar para esse mundo, estar de acordo com o mundo, e o que eu esqueço? De olhar para mim. Eu esqueço de olhar para mim e entender quem eu sou, o que eu gosto, o que eu preciso. Não, eu preciso agradar o mundo. E quanto mais a gente vai fazendo isso, eu vou me desconectando de mim mesmo. E ela vai dizer que essa desconexão vai atrapalhando o nosso autodescobrimento, que foi inclusive falado ontem muito pela Gabi, né? Dessa questão do autodescobrimento. E como consequência, vai colocando na nossa existência esse transtorno da ansiedade. Essa vida ansiosa que se desenvolve em um transtorno, porque nós não nos conhecemos. Porque se eu me conheço, se eu entendo quem eu sou e eu tenho firmeza, né, eu consigo me amar ao próximo como a ti mesmo, é um processo. O que está de fora não me afeta tanto, não me dói tanto. Eu estou fortalecido. E aí nós vamos nos protegendo psicologicamente do desenvolvimento desses transtornos. É importante nós lembrarmos que se às vezes eu quero o tempo todo fazer com que o outro me ame, então eu vou satisfazer as necessidades do outro, eu vou me adaptar e me enquadrar para que o outro precise, porque eu preciso me sentir amado. É importante nós nos lembrarmos que o Pai nos ama de qualquer jeito, da maneira como nós somos, errados ou certos. A Ana estava dizendo ali para nós antes, mostrando os irmãos lá da segurança máxima, do presídio de segurança máxima. Devem ter feito coisas absurdas. Deus os ama mesmo assim? Mas ama igual eu, que estou tentando muito, muito ser uma boa pessoa? Não é do jeito. Ama e ama demais. Ele não está cobrando nada de ninguém. Quem cobra somos nós. Ele está só esperando. O tempo que nós vamos chegar até Ele é o que vai diferenciar. Mas Ele tem paciência. Nem existe tempo para Ele. Não é assim? Então, traz isso para o seu coração. Deus te ama. Deus nos ama profundamente, independente de como eu sou, o que eu faço, o que eu erro, o tempo que eu demoro, o que eu já fiz, o que eu não fiz. E aí, para a gente encerrar esse assunto da ansiedade, que o nosso tempo já está quase acabando. Quantas horas? 8h47. Ela diz que a ansiedade vai traduzir uma desarmonia interior, a gente já entendeu isso, insegurança e insatisfação. Olha só aquela questão da insegurança, né? Desde a criança lá que vai se sentindo insegura, vai precisando aprender a ter controle sobre tudo. E insatisfação, eu estou sempre insatisfeito com o que a vida me dá. Se a gente aprende a estar satisfeito, e aí eu vou falar de novo da fé, se a gente entende
que absolutamente nada acontece fora das permissões divinas para nós. A gente sabe disso, não sabe? A gente fala disso o tempo todo. Eu sei aqui, mas será que eu sei aqui? E eu vou falar de novo. O nosso processo evolutivo é fazer as coisas que eu sei aqui passarem para cá. O que isso quer dizer? Sair do racional e vir para o emocional, para a vivência. Aqui é um caminho tão pertinho, né? Mas a gente demora reencarnações e reencarnações para fazer esse movimento. É sair do que eu sei que Deus me ama, para eu sei que Deus me ama e nada me abala. Entende que é diferente? Esse é o processo de evolução espiritual. É viver o que a razão já me ensina. Então, a insatisfação, a rebeldia de que não interessa como as coisas são. As coisas podem ser difíceis. Eu preciso parar de catastrofizar, de imaginar que tudo está difícil, que tudo vai dar errado. Confie, vai. Confie, aceita, viva com mais tranquilidade, com mais harmonia. Está tudo certo, está tudo nos conformes. Eu apaixonei num texto que eu li do irmão Auro, acho que está no Universo de Vida, se não me engano. Tanto livro que eu bagunço tudo, né, as informações. Mas quando ele fala assim, fala que Jesus, a Salomé, já contei para alguns que estão aqui, Salomé, que é a mãe de Tiago, maior, e de João, ela vira para Jesus e pede para ele, né, que os dois filhos dela, que já eram ali apóstolos, pudessem sentar-se um a cada lado de Jesus, ocupar o espaço do lado direito e do lado esquerdo de Jesus. Só que ele com muito carinho fala para ela: minha irmã, minha filha, sei lá como é que ele falou, Deus já ocupou esses lugares para duas pessoas, designou esses lugares para duas pessoas que merecem estar ali. O primeiro deles era João Batista. João Batista, que é a reencarnação de Moisés, né, reencarna como Elias, depois como João Batista. Ele ficaria responsável ao lado de Jesus por todos os aspectos, por todas as situações no mundo que estariam relacionados com a justiça no mundo. A justiça no mundo é de responsabilidade de João Batista. E o outro lado, quem estaria sentado ali era Maria, a mãe de Jesus e a mãe de todos nós. E ela estaria responsável por tudo aquilo que que tivesse relação com o amor no mundo. Amor e justiça são as características mais importantes da paternidade divina, de Deus. Amor e justiça explicam para nós como é que Deus funciona. Tudo que acontece na nossa vida está baseado em amor e justiça. Então, se alguma coisa acontece na sua vida, Cris, com certeza essa situação, ela passou pelo olhar de João e ele avaliou se era justo e permitiu que acontecesse. Mas o mais importante, passou pelo olhar de Maria. E ela, mãezinha de cada um de nós, avaliou se era de amor, se era necessário que acontecesse e permitiu que acontecesse. Então tudo na nossa vida está sob o olhar da justiça e do amor. E se você não confia em mim, confie em Maria. Porque ela permitiu que as nossas dores e dificuldades acontecessem. Então confiemos. Por que não confiar? É isso que Jesus estava dizendo quando ele dizia: fé do tamanho de um grão de mostarda. É só isso que é necessário. E aí, se eu acreditar que isso é verdade, que a espiritualidade superior me ama e permite que as dores aconteçam por necessidade, nada mais me abala. A ansiedade não existe mais. E é por isso que a gente precisa, então, avaliar como é que está a nossa escala dos valores da nossa vida. Como é que está a sua escala? O que vale mais na sua vida? O que é a sua prioridade? Nós temos dois campos de existência, na existência. O campo material e o campo espiritual. Os dois são muito importantes. Mas com certeza o espiritual é mais importante, porque ele que é o eterno. Ele é o que vai durar. O material é importante no sentido de cultivar essa vida como ferramenta de evolução para outra. Mas se eu dedico a minha existência ao campo da matéria, eu estou perdendo tempo no desenvolvimento do campo da espiritualidade. E o que é desenvolvimento da espiritualidade? É olhar para dentro, me conhecer e
limpar, vamos dizer assim, aquilo que eu considero que ainda não está suficientemente bom. Desenvolver habilidades, desenvolver valores que ainda não consegui alcançar, que ainda precisam ser trabalhados. Não só comigo, mas também desenvolvimento com o próximo. Porque quando eu amo o próximo, quando eu permito auxiliar o próximo, pode ser até egoísta, mas felicidade vem dessa forma. A gente não consegue ser feliz isolado do mundo. Então o outro está, para mim, como uma oportunidade de trazer felicidade também. Faz sentido? Então desenvolver espiritualidade é olhar para isso. A casa espírita é uma ferramenta de te ajudar a desenvolver espiritualidade, mas não é a única. Hoje, com a Ana, nós já vimos outras. Qualquer igreja, qualquer religião te ajuda a desenvolver espiritualidade. Mas é importante eu desenvolver minha espiritualidade. É importante eu estar presente na religiosidade, desenvolvendo a espiritualidade, porque são coisas diferentes. Será que eu estou vindo na minha religião, realmente desenvolvendo a minha espiritualidade, ou eu só estou seguindo os dogmas que a religião me pede, sem nem prestar atenção no meu desenvolvimento interior? São coisas diferentes. Então, quando a gente olha para essas coisas, nós vamos fortalecendo a essência. E ao fortalecer a essência, a gente vai diminuindo as necessidades de aparecerem os transtornos, as dores, os sofrimentos, seja nessa ou nas vidas futuras. Uma outra coisa que é de importância grandiosa para todos nós é a gente aprender, na verdade, parar de olhar para esse futuro. O Espiritismo faz muito isso com a gente. A gente entende o que é a perfeição, os espíritos superiores, e eu quero chegar lá, e o que é ser uma boa pessoa, mas eu ainda não consigo. E a gente vai entrando num estado de culpa por ainda não conseguir ser o que a gente gostaria de ser. Nós temos que parar com isso, parar de ter culpa de não conseguir ser o que eu gostaria. É importante a gente passar a olhar para trás e desenvolver gratidão por aquilo que eu não sou mais, por aquilo que eu já consegui deixar para trás. E quando a gente fala de reencarnação e olha para a história da humanidade, a gente vê as tragédias que existiam no passado. E a gente vê que a gente está melhorando. E se a gente acredita em reencarnação, então nós já tivemos nessas tragédias do passado, já fizemos coisas demais. Então, gratidão por aquilo que a gente não precisa fazer mais, não tem mais necessidade. E aí eu preciso ficar preso nessas coisas do passado? De jeito nenhum. Não preciso ficar preso nas coisas do passado, porque estar preso às coisas do passado e sentir culpa é o que vai desenvolver o próximo assunto que a gente vai falar, que é a depressão. Antes de falar da depressão, eu só trouxe esse trecho aqui, que está lá em Mateus, que vai dizer para nós aquela passagem bonita, né, que Jesus fala: vede os pássaros do céu, eles não plantam nem colhem. Vede os lírios no campo, eles não são tão lindos, né? Não são mais lindos que Salomão? Ele está dizendo o seguinte: relaxa, está tudo bem. Deus não cuida da natureza o tempo todo, tudo não funciona, tudo não está em harmonia. Ele também olha por nós. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Então, desde que a gente estejamos nos preocupando com aquilo que está no meu controle. Então, se eu vou fazer uma prova, eu vou estudar, está no meu controle. Vou passar? Isso não está no meu controle. Por que eu vou me preocupar com passar ou não passar? Eu vou me preocupar com o estudo. Entende? Essas coisas no dia a dia. Eu vou ficar doente? Quanto que eu vou desencarnar? Isso não está no meu controle. Estou doente, então eu vou fazer o que está no meu controle. Eu vou buscar ajuda, vou me tratar, vou me esforçar. Boa vontade, alegria mesmo diante do sofrimento. Como é que é? Alegria diante do sofrimento? Alegria diante da dor. Isso está no meu controle. Agora, se eu vou desencarnar com isso ou não está no meu controle. Então, deixar os problemas de amanhã para depois. Vamos lá. Quanto tempo? 57. Nós temos uns 13 minutos. Então. Depressão. Gente, está dando para entender ou está muito fora da caixinha? Tá? Estou falando besteira? Não? Então tá bom. Se eu tiver, vocês me corrigem aí. O que é depressão? É tristeza? Não só, né? Todo mundo fica triste. Da mesma maneira que todo mundo fica ansioso. Não é porque você está ansioso que você tem um transtorno de ansiedade.
A ansiedade ela é importante para nós. A tristeza também é. Agora, uma tristeza fora do controle, uma melancolia exacerbada, uma sensação de vazio, de que nada me preenche, nada me agrada, nada me dá prazer, não consigo ter prazer mais em nada que antes eu jogava bola, adorava, hoje nem isso eu não tenho mais prazer de fazer. Antes eu adorava vir no centro, era bom ler, agora não tem prazer nenhum fazer isso, não tem energia para fazer isso. Então, dificuldade psicomotora, lentidão mental, que mais? Alterações cognitivas, memória, raciocínio, tudo isso são sintomas de uma pessoa que pode estar vivendo um processo depressivo, um transtorno depressivo maior. Anedonia é falta de prazer que eu estava falando. Então, o que a Joana vai dizer sobre a origem dessa depressão? Ela vai falar que o ser humano tem necessidade de autoexpressão, vontade de se expressar, de estar presente no mundo, de viver. E isso somente é possível quando se sente livre. Quando nós estamos vitimados pela insegurança e pelo arrependimento, nós nos tornamos joguetes dessa nostalgia, dessa depressão. Então ela vai dizer aqui da culpa. Não é só nessa mensagem, são muitos outros textos que ela vai dizer para nós que uma alma que se sente culpada por, seja lá por quê, principalmente por ações de outras existências, mesmo que a gente não lembre, porque aí, graças a Deus a gente esquece do passado, mas aquela culpa fica armazenada no meu inconsciente. Ela está lá. Às vezes a gente tem noção, tem sensação, às vezes não, mas a culpa está lá. E aí essa culpa vai fazer com que a gente fique sujeito ao desenvolvimento de alguns transtornos mentais, não apenas a depressão. Ela vai dizer que, enquanto o desenvolvimento da criança, a castração, a repressão produz efeitos devastadores do comportamento emocional, dando campo à instalação dessas desordens de personalidade, dentre as quais a depressão. Então, existem fatores de desenvolvimento infantil, crianças que são muito punidas, muito parecido também com a ansiedade, né? Crianças muito reprimidas, que não são permitidas desenvolver, né, a sua vida, a sua criatividade, a brincadeira. Então essas crianças pode ser que elas se desenvolvam, né, tenham tendência a desenvolver a depressão no futuro. E aí vai desenvolvendo nessas crianças, nessas pessoas, desenvolvimento de fracasso, de impossibilidade de êxito, também originar-se em podendo também originar-se de alguma agressão, rejeição na infância, por parte do pai, da mãe, criando uma negação pelo próprio corpo, ou uma negação por si mesmo, e quando de causa sexual, perturbando completamente o amadurecimento e expressão da libido. Então, essas crianças que sofrem abusos, que sofrem qualquer tipo de abuso psicológico, emocional ou físico, sexual na infância, elas vão desenvolvendo, elas vão se fechando nesse ego, né? Elas vão se fechando em si mesmas, se tornando ensimesmadas e se sentindo, então, impotentes e fracassadas. Ela vai dizer que essa depressão, então, ela é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. O que é estado nostálgico? Nostalgia é você sentir falta. Lembra do vazio íntimo? Vazio de algo que eu não sei o que é. Vazio de mim mesmo, vazio de uma liberdade. Lembra da culpa que aprisiona? Vazio de uma liberdade. Vazio de uma existência anterior que seja. Vazio de uma felicidade, né? Então, esse vazio, esse estado nostálgico, ele vai criando no organismo, desenvolvendo no cérebro essa situação para se instalar essa depressão. Então, esse deperecimento emocional vai se fazendo, que está na mente, né? Vai se fazendo também no corpo, já que vão se entrelaçando esses fenômenos que são físicos e psicológicos. A depressão é acompanhada quase sempre da perda da fé em si mesmo, das demais pessoas e em Deus. Então, quando eu sinto esse vazio, quer dizer que eu não estou satisfeito com o que é me dado. Está faltando alguma coisa. Se eu não estou satisfeito com essa vida da maneira como ela é, e eu vou sentindo esse vazio, e eu não aceito, eu vou desenvolvendo esse processo. Como é que a gente trata, né?
Não, tem muitas formas. Tudo isso aqui que nós estamos falando. Mas esse desenvolvimento dessa fé, de novo, desenvolvimento da fé, de que as coisas acontecem da maneira como são necessárias, de que eu preciso olhar a vida com um pouco mais de carinho, sem querer que as coisas aconteçam da minha maneira, da forma como eu acho que tem que acontecer. Aceitar que as dificuldades da vida, elas são ferramentas de evolução, elas são processos de aprendizado, que o Espiritismo faz isso com a gente o tempo todo, pode ser que vai auxiliando a maneira como eu lido com essas dificuldades. A depressão é a doença da alma que se sente culpada, carrega esse sentimento no inconsciente. Mas, gente, como é que faz se eu tenho uma culpa no meu inconsciente, que eu mal tenho acesso? Como é que eu vou resolver isso? Né? Não vou ter acesso a isso, não vou lembrar da vida, tenho que lembrar da vida passada para eu conseguir me perdoar. Primeira coisa, depois eu volto nisso aqui, quero vir aqui. Como é que a gente trabalha isso? É falando para nós mesmos que eu preciso transformar aquilo que é culpa em responsabilidade. Falo muito isso no consultório. O que é culpa? Culpa é a sensação de ranço de mim mesmo, né, de mágoa de mim mesmo, que está me prendendo lá na ação do passado. Estou preso, é uma âncora que está me prendendo lá. Eu não consigo me desvencilhar disso, porque eu fiz e eu mereço castigo, e eu não sou digno do amor de Deus, e eu não mereço ser perdoado, eu não mereço felicidade. Quem disse isso? Deus nos ama de qualquer forma, não é? Independente do que você tenha feito. Então larga essa âncora no passado e transforma esse aprisionamento do passado em responsabilidade, que é a ação voltada para o futuro. Se eu errei, eu vou acertar. Se eu matei, eu vou dar vida. Se eu destruí, eu vou reconstruir. Se eu baguncei, eu vou arrumar. Não adianta eu ficar preso no erro. Eu preciso agora transformar o futuro. Isso que é responsabilidade. Não estou tirando a minha responsabilidade, pelo contrário. Eu assumo que eu fiz, eu assumo que eu errei. Mas eu ajo com o bem, com o amor. E Deus nos dá a oportunidade de agir no bem o tempo todo. Os convites são feitos o tempo todo. Para você se reconciliar com alguém, para você desenvolver alguma atividade, para você olhar para dentro de você e transformar aquilo que estava errado em algo positivo. Mas nós somos ainda rebeldes e eu falo não quero agora, deixa para depois. E aí chega o momento de que o convite do amor cessa. E aí vem o convite da dor. Porque eu não aceitei muitas vezes os convites do amor. E aí vem a dor. Aí vem a doença, aí vem o transtorno, aí vem a dificuldade, aí vem o conflito. Porque nessa situação da dor, já que eu não aceitei muitas vezes o amor, é só isso que vai me arrastar. É Deus falando assim, meu filho, por favor, vem. Nem que seja pela dor. É como se eu estivesse no rio da vida e eu estou querendo o tempo todo nadar contra a correnteza. E Deus está falando, solta meu filho, vem. Deixa que meu amor te carrega. E eu quero ficar nadando contra a correnteza. Aí dói, aí cansa, aí é difícil. Aí de repente vem um tronco lá, que caiu uma árvore, e pá, dá aquela paulada e te faz ser arrastado. É necessário, porque senão você não sai do lugar. Você fica sofrendo com aquele negócio. Viu que analogia legal que eu acabei de inventar aqui agora? Então é isso em relação à responsabilidade. É importante que a gente desenvolva intimamente o nosso sentido existencial. Se está faltando, se tem um vazio dentro de mim, está na hora de eu colocar um motivo para eu viver. E geralmente esse motivo é espiritual. Qual que é o motivo da minha vida? Pode ser conquistar minha casa, conquistar meu carro, conquistar minha família. Tudo isso passa e a gente vê os estudos sobre felicidade vão dizer que dinheiro, saúde não traz felicidade. Pode ser que você aumente a sua felicidade um pouquinho, rapidinho ela volta para o seu estado normal. Você pode ganhar na loteria. Se você não tiver outras questões desenvolvidas, rapidinho você volta para o seu estado normal, você gasta tudo e aí tudo passa. Mas relacionamentos saudáveis, sentido existencial, filantropia, que no Espiritismo a gente chama de caridade, são condições da vida que conseguem alterar o nosso estado basal de felicidade. Você se torna uma pessoa mais feliz, naturalmente mais feliz, com mais bem-estar.
Então, o sentido existencial é isso, assim, é você ter na sua vida objetivos espirituais para você alcançar. Os estudos vão mostrar para nós que isso muda a nossa vida. Pessoas que passam por depressão, por exemplo, você criar uma psicosfera saudável em torno dessa pessoa, mudar o ambiente onde ela vive. Se é uma casa, né, que tem muita briga, muita dificuldade, muita tristeza, muda esse ambiente, muda o ambiente familiar, muda o ambiente de trabalho. Isso ajuda muito também nas recuperações. E a Joana vai dizer que, terapia bioenergética, a gente chama aqui no centro de passe. Né? Tem o reiki, logoterapia, reiki, logoterapia, ou conforme se apresentam as síndromes, o concurso do psicoterapeuta especializado e de um grupo de ajuda se fazem indispensáveis. Você vai buscar ajuda energética no centro, espiritual, buscar ajuda psicológica, buscar ajuda médica. Tudo isso ajuda no tratamento da pessoa com depressão. Só para vocês terem uma ideia, não vou ficar lendo não, mas a psicose, depressão psicótica, também a consciência de culpa, esquizofrenia, consciência de culpa, toque, atos incorretos geradores da culpa. Outros transtornos, conflitos de consciência, que é nada mais do que culpa. Olha o tanto de culpa que a gente não carrega na nossa vida. Desce de outras vidas. Está na hora de deixar isso para trás. Se você está sentindo culpado nessa vida por alguma ação, briguei com a minha mãe, vai lá e perdoa, vai lá e pede desculpa, resolve. Antes que você fique doente. Que é a pergunta que eu faço para cada um de nós. Nós estamos falando de transtorno mental, no começo a gente estava falando de doença, mas é uma pergunta importante para você se fazer. Onde que para você a vida dói? Qual que é a sua dor desse momento, dessa existência? É uma dor psicológica? É uma dor física? É um câncer? Uma doença autoimune? É uma dor de relacionamento com alguém da sua família? Essa que é a sua dor dessa vida que você precisa resolver? Ou é uma dor financeira? A vida toda tentando resolver minha vida financeira e não consigo, não resolve. É uma dor. E aí? É uma dor íntima? Eu querendo resolver minhas próprias questões morais e está difícil deixar algum vício, está difícil deixar alguma situação. É minha dor essa. E como é que você está lidando com essa dor? Se a gente entende que a dor é uma ferramenta de evolução para que a gente possa refletir e crescer com ela, será que eu estou transformando a minha dor, fazendo com que ela se torne um sofrimento? Qual que é a diferença de dor e sofrimento? A dor ela vai acontecer para todos nós, ela é natural. Ela tem que andar aqui do meu lado, junto comigo, provocando a transformação que ela veio para transformar. Tem uma lagartixa em cima da cadeira. Essa é a minha dor, eu tenho trauma, pavor desse bicho. Vou ficar até mais longe aqui. Rapaz, eu tenho muito mais. Vamos lá, continuando. Eu até me perdi o que eu estava falando. Sofrimento. Leva isso para lá. Então a dor, ela é natural para todos nós. O sofrimento, pode deixar, deixa ela quietinha. Ela é filha de Deus. Hã? Onde a vida dói para mim? Na lagartixa. Qual que é a diferença de dor e sofrimento? A dor é natural para todos nós. O sofrimento é quando eu pego essa dor que precisa caminhar comigo, coloco na frente da minha vida, aumento ela de tamanho sem que precisasse, e eu não consigo fazer mais nada na minha vida, e só olho para isso. Eu só consigo ter olhos para essa dor. Ela me domina. Aí ela virou sofrimento. Aí isso é uma escolha. Não precisava. Ela não serve para isso. De alguma maneira eu preciso colocar ela do tamanho certo, colocar ela do meu lado e aprender o que ela veio me ensinar. Porque se ela tomar conta da minha vida, eu estou perdendo tempo. Pode ser que eu vou voltar na próxima encarnação, chegar no mundo espiritual e falar assim: o que você fez com o seu tempo? Não consegui. Vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que viver a mesma dor de novo, para ver se eu aprendo com ela. Então pensa, onde que para você a vida dói? E o que essa sua dor está te ensinando? Como é que ela está te fazendo crescer, ser uma pessoa melhor? Sofrimento, então, é a resistência a essa dor. Não aceito a minha dor. Eu faço ela ficar maior do que eu mesmo, né? E a gente lembra que não existem injustiças, porque João Batista está vigiando isso. Ele não deixa acontecer. Dificuldade só existe naquilo que eu não sei resolver. Se eu faço aquilo ser maior do que eu, é impossível de resolver,
aí vira um grande problema mesmo. Mas não existe problema sem resolução. Nem a morte é um problema. Se a morte, com a reencarnação e com a vida após a morte, com a vida futura, deixou de existir para nós, nem a morte existe, o que é problema? Bom, para a gente acabar, sempre é importante a gente lembrar que a doutrina espírita é esse grande destruidor de tabus, né? Muda a maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente enxerga como o mundo funciona. Então, o espiritismo-terapia, ela é sempre muito importante. A oração, passe, o evangelho, desobsessão, a terapia do perdão, a reforma íntima, são todas ações que vão atuar nessa essência espiritual. Não está lá na essência as nossas dores? Então, se a gente age nessa essência, eu estou agindo para realmente eliminar os transtornos e as nossas dores. E não simplesmente prorrogar. Às vezes pode ser que eu vou lá tomar um remédio para depressão, vou melhorar. Aí paro a medicação, 2 anos depois a depressão volta. 1 ano depois a depressão volta. Porque eu não estou agindo na fonte. A fonte é a maneira como eu enxergo a vida e vivo a vida. E aí, coincidência ou não, eu não combinei, mas esse foi o último slide que a Gabi usou ontem. O mesmo texto. Está aqui o texto de novo. Porque nós estamos falando de assuntos semelhantes, né? Que é do autoconhecimento. A cura real, portanto, de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor. Na cura dos transtornos mentais ou qualquer outra dor, está na transformação íntima. E a transformação íntima, eu sempre falo, vou falar de novo. Para a gente fazer a reforma íntima, eu tenho que fazer o autoconhecimento. Eu não consigo reformar minha casa se eu não sei onde estão as rachaduras. E às vezes, para encontrar uma rachadura, eu tenho que dar uma destruída em alguns lugares, tenho que dar uma cavucada. E dói. É difícil olhar para esse espelho da alma e assumir para mim mesmo onde é que estão as nossas rachaduras. É difícil assumir que eu sou orgulhoso, que eu sou egoísta, que eu tenho esse vício. Mas se eu não assumo, não tem como eu trabalhar com aquilo. E isso é reforma íntima. Por isso que Sócrates falava do conhece a ti mesmo, é o autoconhecimento. Olha que legal que a Silvana falou. Quando a gente vê a rachadura na casa, é por ela que entra a luz. Então é uma analogia muito interessante. A luz do fim do túnel, né? Está ali. Porquanto pode recuperar a saúde física, a gente pode recuperar a saúde emocional, a saúde psíquica. No entanto, se a gente não aceitar responsabilidade para a autoiluminação, logo nós vamos enfrentar os mesmos problemas de novo. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica, dos sentimentos para o corpo. E aí a gente termina com a pergunta, e agora? Refletindo tudo isso que nós refletimos, será que a gente dá para mudar? Dá para melhorar um pouquinho na vida? Dá para enxergar a dor da sua vida com um pouquinho mais de amor, né? de respeito com aquela situação? Deixo aí a reflexão para cada um de nós. Agradeço a paciência de todos vocês de nos ouvirem e que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado.